Xi, a chave do entendimento da psicologia feminina, de Robert Johnson. Introdução. O mito grego de Eros e Psique é um dos melhores que encontramos para explicar a psicologia feminina. Pré-cristão, esse mito foi registrado na era clássica grega, mas antes disso já existia na tradição oral, e ainda hoje é relevante para nós. Que devesse ser assim não é estranho, uma vez que a biologia humana parece ser a mesma dos idos tempos gregos. Igualmente, a dinâmica do inconsciente psicológico da personalidade humana é semelhante. As necessidades básicas do ser humano, tanto fisiológicas quanto psíquicas, têm se mantido estáveis, variando apenas a maneira de serem satisfeitas através dos tempos. Por essa razão é que quando queremos estudar os padrões humanos básicos, de comportamento e de personalidade, é bom voltarmos às fontes primeiras, onde sua representação é tão direta e simples que não há como não aprender com elas. Aí, ao compreendermos a estrutura básica, começamos a ver as variações peculiares à nossa época. O papel desempenhado pelo mito. Os mitos são ricas fontes de insights psicológicos. A produção literária e artística de alto nível registra e retrata a condição humana com uma precisão indelével. Os mitos, porém, constituem um gênero muito especial de literatura. Não são escritos ou criados por um único indivíduo, porque na realidade são produtos da imaginação e experiências de toda uma era, de toda uma cultura. Parece que eles se desenvolvem gradativamente quando certos motivos emergem. À medida que as pessoas contam e recontam algumas histórias que despertam e prendem a sua atenção, os mitos vão se aperfeiçoando até chegar à sua lapidação total. Desse modo, temas que são exatos e universais mantêm-se vivos, enquanto aqueles que dizem respeito a alguns poucos indivíduos ou a alguma época em particular desaparecem. Mitos, portanto, retratam imagens coletivas, mostram coisas que são verdadeiras para todos. Isso desmente a definição racionalizadora que diz ser o mito mentiroso e imaginário. Como, isso é só um mito, não tem nada de verdadeiro. É o que ouvimos com frequência. Os detalhes da história mítica podem ser inverídicos ou até fantásticos, mas na realidade um mito é profunda e universalmente verdadeiro. Um mito pode ser uma fantasia ou ainda produto de imaginação, não obstante, é verdadeiro e real. Descrevem níveis de realidade que incluem o mundo racional exterior, assim como o pouco compreensível do mundo interior. Essa compreensão a respeito da limitada definição da realidade pode ser perfeitamente ilustrada através do pensamento de uma criança de tenra idade após um pesadelo. Para confortá-la, os pais até poderão dizer-lhe: foi só um sonho, o monstro não era real. Mas a criança não se convence e tem toda a razão. Para ela, aquilo é tão real e tão vivo quanto qualquer outra experiência. O monstro do sonho estava em sua cabeça e não em seu quarto. Mesmo assim, era uma realidade aterrorizante, com poder sobre suas reações físicas e emocionais. Essa realidade interior não pode nem deve ser negada. Os mitos foram alvo de estudos minuciosos de muitos psicólogos, como Jung, por exemplo, que ao estudar as bases estruturais da personalidade humana, soube dar-lhes atenção particular e neles encontrar a expressão de padrões psicológicos básicos. Espero poder fazer o mesmo com o nosso estudo sobre Eros e Psique. Precisaremos, em primeiro lugar, pensar mitologicamente, um processo delicioso e vibrante. Sentimentos muito fortes afloram quando alcançamos o pensamento psicológico que os mitos, os contos de fadas e os nossos próprios sonhos nos trazem. No entanto, os termos e os cenários dos velhos mitos podem, à primeira vista, parecer-nos estranhos, por serem arcaicos ou distanciados de nós. Mas se prestarmos bastante atenção e os tomarmos seriamente,
começaremos por ouvi-los e entender-lhes o significado. Faz-se necessário algumas vezes traduzir um símbolo, o que não é difícil, uma vez que se veja como isso é feito. Muitos psicólogos interpretaram Eros e Psique como sendo uma demonstração da personalidade feminina. Talvez mais sábio fosse, desde o início do estudo, dizer que estamos falando da feminilidade onde quer que ela se encontre, seja no homem, seja na mulher. Jung, em um de seus mais profundos insights, mostrou que, como geneticamente todos os homens têm cromossomos e hormônios recessivos femininos, eles apresentam um conjunto de características psicológicas femininas, elementos que neles são minoritários. Da mesma forma, as mulheres têm um componente masculino minoritário em seu interior. Jung chamou de ânima a faceta feminina do homem e de ânimos a masculina da mulher. Muito tem sido escrito a respeito da ânima e do ânimos, e teremos mais a dizer sobre esses dois aspectos mais adiante. Nesse ponto, toda vez que nos referirmos aos aspectos femininos do mito de Eros e Psique, estamos falando não somente da mulher, mas também da ânima do homem, ou seja, sua face feminina. Pode ser mais óbvio associá-la à mulher, já que a feminilidade é sua principal característica psicológica. Mas existe também um paralelo com o aspecto interior feminino, existente no homem, a ânima.